Graça e paz, meus irmãos. Na minha devocional nessa manhã, eu acabei o livro de Filipenses. E li o capítulo 3 de Filipenses e uma coisa me chamou a atenção. Fiquei meditando aqui a partir do verso 7 e eu quero compartilhar com você aqui. O apóstolo Paulo escreve aquela igreja e ele, no verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Uma coisa que eu fiquei meditando é como seria o apóstolo Paulo nos nossos dias. Em que igreja o apóstolo se encaixaria na sua teologia, na sua visão de evangelho, né? E eu acho que ele teria algumas dificuldades de se encaixar em alguns movimentos evangélicos nos nossos dias, né? Porque a mensagem de Paulo, ela me parece ser completamente oposta à mensagem de muitas coisas que nós estamos ouvindo aí, né? O evangelho que vem muito mais para favorecer o homem na terra, no sentido do seu status, da sua riqueza, dos seus bens, das suas conquistas. Mas o que o apóstolo diz aqui é que, na realidade, por amor a Cristo, e para conhecer a Cristo, e para viver aquilo que Cristo tinha para ele, ele perdeu tudo, né? Tudo aquilo que era considerado lucro para ele se tornou perda por amor a Jesus Cristo. Paulo não vai dizer isso aqui apenas, mas ele vai dizer em outras das suas cartas, ele vai expressar isso. Um homem que abriu mão, né, de uma posição social. No verso 5 ele diz aqui, né, que ele foi circuncidado ao 8º dia de vida, pertencia ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça da lei irrepreensível. Mas ele abriu mão de tudo por amor a Jesus. E querido, será que nós temos tido a percepção de fato desse evangelho? O apóstolo Paulo aqui não está pregando, né, uma teologia da pobreza, de que a gente precisa ser pobre, de fazer das coisas para agradar a ele. Mas o que ele está dizendo aqui é do valor das coisas. Ele está dizendo aqui que aquilo que nós temos de mais valoroso, que é mais importante para nós, é Jesus Cristo. E que nesse ano, querido, nessa nossa caminhada, nós precisamos entender isso. Por isso que Jesus diz que nós precisamos priorizar o reino. Precisamos nos preocupar em primeiro lugar com as coisas do céu e não da terra. E com certeza aquilo que precisarmos, ele vai acrescentar sobre a nossa vida, e ele acrescenta além daquilo que nós precisamos. Que tenhamos isso aqui como um princípio para a nossa vida, a nossa caminhada. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: quero conhecer Cristo. Que a cada dia possamos conhecer mais e mais o nosso Senhor e o nosso Salvador. O Senhor nos abençoe, querido, e nos ajude. No nome de Jesus. Amém.